E começa aqui. Segunda Popular. Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um grande episódio do Segunda Popular. E hoje nós temos duas regras para esse programa. A primeira regra é que você vai divulgar o Segunda Popular para todas as pessoas. E a segunda regra é que você vai divulgar o Segunda Popular para todas as pessoas. E com essa entrada, vamos falar hoje dele, triste falar isso em voz alta, né? Mas um ícone masculino dos filmes, assim como muitos outros que nós vamos falar um dia. Vamos falar hoje de Clube da Luta, um clássico, podemos dizer que é um clássico do David Fincher, de 1999. Frog, o que você acha dos homens que usam sabonete pra explodir as coisas? Mano, assim, eu tava pensando aqui agora e eu acho que a gente já tem um quadro meio fixo, assim, nesse canal de questionar filmes sobre masculinidade frágil, assim, que a gente encontra ao redor, assim, porque a gente já falou de 300 e dessa vez eu acho que a gente vai falar, tipo, talvez do maior, assim, ícone da masculinidade frágil que eu já vi na minha vida, que é o Clube da Luta, né? Cara, que filme ruim, velho. Nossa senhora. Tipo, eu lembrava, assim, acho que de ter assistido uma vez só, tipo, mais ou menos da história, tipo, do que acontece e tal, mas eu não lembrava o quão ruim era esse filme, assim, eu já adianto, assim, pra todo mundo, que eu tive dificuldade de terminar o filme, assim, eu tive que dividir ele em várias vezes pra parar, pra voltar pro filme, porque tava difícil de aguentar o filme, e eu não lembrava que era tão ruim. Meu Deus, hein, velho, que papinho merda, hein? Ó, eu vou falar uma frase que eu vou explicar isso ao longo do filme, tá? Ao longo desse episódio, mas a gente já falou disso no Chainsaw Man. Enfim, vou falar aqui agora. Eu vou repetir esse termo até ele ser cunhado e vocês usarem ele fora da internet, usarem artigo acadêmico. Esse filme não passa no filtro do Tropa de Elite. E eu vou explicar sobre isso ao longo do episódio. Se você já viu o episódio do Chainsaw Man, você vai entender o que eu quero dizer. Vamos, né, pra ficha técnica. O filme é de 1999, ele tem bem cara de anos 2000. A abertura dele lembra muito a abertura dos X-Men, dos originais, tipo, umas sinapses nervosas passando, assim, com um rockzão, é igualzinho X-Men, é muito bom. O diretor é o David Fincher, ele é famoso. Ele fez vários filmes, ironicamente, ele fez alguns filmes que trabalham com masculinidade, eu acho isso interessante. Mas ele fez Seven, que eu acho que a gente poderia falar aqui, que é com o Brad Pitt também, e o Morgan Freeman. Ele fez Millennium, O Homem que Não Amava as Mulheres, todo mundo elogia, nunca viu. Ele fez o pior Alien já feito, que é o Alien 3, então todo mundo tem um passado. O pior Alien é o Alien 3, ele conseguiu fazer essa merda. E ao mesmo tempo ele fez A Rede Social, ele fez Guerra Mundial Z, e ele fez Indiana Jones 2. Então assim, eu acho que é um homem de mais altos do que baixos, e ele claramente gosta de trabalhar com o Brad Pitt, porque ele tem uns 8 filmes aí com o Brad Pitt, tá? O único detalhe importante, caso você nunca tenha visto, e tipo, talvez seja normal você nunca ter visto o Clube da Luta, esse filme, a sua perspectiva sobre ele muda muito sobre um spoiler específico, e nós vamos dar este spoiler. Então, assim, eu acho que não é uma coisa tão importante, acho que você pode gostar muito ou odiar muito o filme com esse spoiler, mas ele muda toda a forma que você vai assistir. Então estamos dando aí a escolha, se você quiser ver esse filme, pausa o episódio, assiste o filme e volta aqui um dia pra terminar de ver, pra que a gente comece a ter uma discussão. E por fim, esse filme na verdade é um romance escrito mesmo, de 96, que foi adaptado aos filmes, e ele tem dois quadrinhos, né, tipo as sequências, o Clube da Luta 2 e o Clube da Luta 3, eles são canonicamente em quadrinhos. Pra quem tem curiosidade, existe o quadrinho que é com o mesmo personagem, ele segue tem com outros BOs. Então, pra quem tem curiosidade, deixa aí, é do Chuck Palahniuk, se eu não me engano. E aí, pra gente começar a discussão, e acho que pra gente ir pra algum lugar, o maior spoiler do filme, que é pra gente seguir, é que a gente descobre que o Tyler Durden não existe, né? O Tyler Durden, ele é seja lá o que ele for, ele é a personificação, ele é o idealismo do personagem, ele é várias coisas, mas ele não existe no mundo material, né? É tudo o próprio personagem principal, que é o Edward Norton, fazendo as coisas. Então acho que a gente pode começar daí, assim, Frog, o que é o Tyler Durden pra você, assim, tipo,
faz sentido, você na psicologia entende que isso é possível, que isso não é, enfim, gasta sua onda aí com o conceito do Tyler Durden. Qual que é o ponto? Por que eu acho que esse filme é ruim? Porque eu entendo a discussão a ser feita. Que a gente tá, tipo, a gente começa o filme com um cara padrão, assim, tipo, da América corporativa dos anos 2000, que eventualmente cria-se um quadro que na psicologia dá pra entender que é um transtorno dissociativo, de personalidade, alguma coisa assim, que ele cria esse alter ego, essa outra personalidade dele, que é o Tyler Durden. Que ao longo do filme, né, spoilers, né, a gente descobre que é tudo que ele gostaria de ser, mas não consegue ser, né? Então ele tem uma dissociação de personalidades ali. E essa é uma discussão interessante a ser feita, assim, que esse cara, para conseguir lidar com as amarras que o capitalismo estadunidense do final do século XX impõe a ele, de consumismo e tal, você tem uma discussão inicial sobre consumismo, completude do ser, etc. Tem discussões que poderiam ser muito bem feitas a partir disso, e nenhuma delas é. Tipo, eu acho que a crítica social interessante que o filme se propõe inicialmente a fazer, logo, meio que morre na praia. Ela cessa logo ali, a partir do momento que explodem o apartamento dele, e a maneira com que ele lida com as contradições do capitalismo do século XX e XXI é que eu acho que é o grande ponto que a gente vai trazer aqui, que é a partir dessa noção bizarríssima de masculinidade e tal, né? A gente vai entrar disso um pouco mais pra frente. Mas cria-se, tipo, uma dimensão quase que, eu diria assim, genérica dessa noção de ser contra o sistema, sem meio que dar nome aos bois, sem dar nome à causa, sem dar uma dimensão real, e cria-se uma noção muito idealizada. E aí eu digo idealizada no sentido de ser do mundo das ideias mesmo, sem concretude material, do que seria um combate a esse dito sistema. Então, assim, o que eu acho sobre o filme? O filme, ele teoricamente parte de uma boa premissa, mas como eu acho que todas as pessoas envolvidas aí têm um norte liberal de resolução desses conflitos impostos pelo capitalismo do século XX e XXI, não souberam muito bem para onde ir e acabaram criando essa bizarrice de discussão que é esse filme. Esse é o meu ponto de vista. Tá, acho que é um bom começo, assim. O Tyler Durden, o personagem, a ideia e tudo, inclusive o Edward Norton é o nome do ator, porque o personagem não tem nome, né? Então eu acho que, tipo, eu vou deixar isso claro, porque pra colocar o meu ponto, tipo, eu acho que hoje ele soa um filme um pouco incel, assim, ele soa um filme meio esquisito, de umas linhas. Não acho que era a brisa na época, mas ele soa porque o personagem é parecido. Durante o filme todo, eles falam sobre homens não se sentirem mais importantes, sobre você ser um ninguém, você querer ser ouvido. E eu fiquei assim, pô, essa discussão podia ser sobre seres humanos. E não. É uma discussão sobre homens, eu acho muito interessante. O filme ele fala sobre as mazelas do capitalismo. Pô, a gente compra várias brisas que a gente não precisa e se fode no trabalho. E eu fiquei assim, ok, tudo bem, concordamos. E aí a solução sobre isso é masculinidade. A solução sobre isso é um clube da luta, tá ligado? A gente vai entrar sobre a masculinidade em si. Mas o Tyler Durden, eu acho que ele é um conglomerado de ideias. Eu acho isso interessante. Ele, tipo, o personagem não faz sentido. Se você assiste com calma, se você assiste prestando atenção, metade das coisas que o Tyler Durden fala, tipo, são frases genéricas que você pode encontrar no livro. Então eles falam, tipo, as pessoas são descartáveis, assim como tudo no avião é descartável. Você possui as suas coisas te possuem. Temos empregos que odiamos pra comprar coisas que não precisamos. Você não é seu emprego. Tipo, beleza, concordamos, mas não sai disso, sabe? O Tyler Durden, e eu acho que isso é interessante porque eu acho que isso é proposital. Ele é um conglomerado de ideias ali que não é pra você pensar. Só que, tal qual outros filmes problemáticos, como Psicopata Americano, BoJack Horseman, o Rick do Rick and Morty, ou até o Homelander, dicas de passagem, eu acho que a gente acaba, sem querer, esse filme criou um ideal masculino que as pessoas acham da hora. Por isso que eu falo, eu gasto essa onda. Pra mim, ele não passa no filtro Tropa de Elite, que é assim, eu acho que o diretor e o autor talvez tivessem uma boa ideia, mas o filme é um filme meio reaço, assim, em algum sentido. Tipo, é isso, se você queria fazer o Tropa de Elite, Padilha, que um dia você escute meu podcast. Tipo assim, mano, eu não acho que você fez um filme fascista. Mas na hipótese, você errou feio, assim. Você realmente errou um pouco o tom do filme umas horas ali. O 2 talvez seja menos pior, um dia a gente fala sobre Tropa de Elite. E eu acho que o Clube da Luta é um pouco isso, assim. Eu sinto que talvez ele tinha boas intenções ali em algum momento, mas de boa intenção o inferno tá cheio. Só que o filme hoje virou uma brisa meio tipo, é a história de um homem que é um Zé Ninguém, e aí através de uma radicalização genérica e através de um culto masculino, eles fundam uma célula terrorista paramilitar pra explodir prédio, que não vai resolver nada, porque eles só estão explodindo prédio. E aí eu fiquei tipo, talvez esse filme tenha problemas, talvez ele dê pra algum lugar.
Pra devolver pro Frog, eu gosto de uma linha, uma interpretação muito bacana que tem no filme, pra falar de psicólogo, que é o id, o ego e o superego. Eu acho que é só uma camada, acho que o filme tem outras camadas, mas como o nosso personagem principal, ele é o superego, então ele se preocupa demais com a sociedade, ele só faz coisas pra sociedade, e o Tyler Durden seria o id, né? Ele é o prazer encarnado, ele é puro, ele não se importa com nada, ele só quer o prazer dele, e o ego é o meio termo, que é o que ele se tornaria no final. Só que eu acho que isso é uma explicação psicológica demais. Eu acho que a gente precisa colocar o fator social e o fator de discussão ali no meio. E resumindo, eu sinto que é isso. O Tyler Durden me parece um cara muito revoltado que não parou pra ler teoria. E eu acho que organizar o nosso ódio é uma brisa necessária. Aí eu vou falar minha frase genérica agora, de pessoa que talvez tenha lido pelo menos um pouquinho mais. Quando você não organiza o seu ódio te organiza. Eu deixo com você, Fran. Assim, vamos combinar o quão bizarramente liberal é achar que você explodir o prédio da empresa de cartão de crédito vai resolver alguma coisa dentro do capitalismo. Tipo, é uma compreensão de que o capitalismo se concentra em um prédio. Tipo, é uma compreensão de que o capitalismo se concentra em uma pessoa, um indivíduo. E não é isso, sabe? E pensar dessa perspectiva e ter essa perspectiva de resolução mostra o quanto essa pessoa não teve, né? O quanto esse personagem não teve uma compreensão adequada do sistema em que ela está inserida e quer resolver as coisas através da mesma forma que o capitalismo quer resolver os problemas, né? Individualmente, pontualmente, através de um consumo, através de uma resolução pontual. E então, tipo, o que a gente vê, pelo menos no filme, né? Eu não sei se essa no final realmente era a proposta do autor, mas o que a gente vê no final é uma reprodução de uma perspectiva que você não tá resolvendo o problema, você só tá criando, né, um inimigo particular. A partir do momento que você se propõe a acabar com aquele inimigo, acabou o problema, só que isso não é verdade. Então, quando a gente tá falando de um personagem que inicia todo esse processo de, mano, tem um racha na psique desse personagem. O personagem, ele literalmente teve que, né, enquanto mecanismo de proteção psicológica para ele, rachar o inconsciente dele entre duas pessoas para que ele conseguisse lidar com a realidade dele no capitalismo. E a resolução para isso, ele literalmente explodiu um prédio de cartão de crédito, para mim é muito raso. Né? Isso não é a resolução. E aí também outra coisa que me incomoda muito nesse filme é achar que a resolução, né, desse conflito psicológico interno, né, que gerou todo esse transtorno no personagem, ele dá um tiro no próprio queixo, né? Como se ele tivesse, simbolicamente pra ele, matando o Tyler. Tipo, sem, enfim, ter algum tipo de... Enfim, eu acho que a resolução pra mim disso também ficou muito mal resolvida. Mas, quando eu acho que, né, a gente tá falando de capitalismo em si, né, métodos organizativos, tem duas coisas importantes a gente pensar, né? A gente tá falando de um personagem que a construção dele foi buscar afeto no sofrimento dos outros, né? Tipo, a gente começa o filme com esse personagem também indo buscar um mínimo de afeto e sentimento de coletividade, companheirismo no sofrimento alheio, né? Ele se passa por uma pessoa que tá sofrendo quando ele não tá sofrendo, para conseguir momentos de carinho, intimidade e abertura emocional com pessoas aleatórias, a ponto disso se tornar um vício pra ele, né? Ele fala que ele tá viciado nisso. Pra depois a gente descobrir que, né, a outra maneira que ele lidar quando isso é interrompido é ele criar essa outra personalidade, né, e dissociar. E aí esse é um ponto, tipo, a gente vê como a falta de uma perspectiva de resolução coletiva gerou pra essa pessoa problemas psicológicos. E eu não tô falando, tá, deixando bem claro, eu não tô falando que você estar organizado, que você estar em meio coletivo vai resolver os seus problemas psicológicos. Pelo amor de Deus, não. Se você tá lidando com algum problema psicológico, você acha que você tá sentindo que precisa de ajuda, por favor, procure ajuda psicológica. Inclusive, para isso a gente tem o Sameca. Procure o Sameca, você vai conseguir atendimentos a preços populares, a preços acessíveis para todo mundo. Então, cuide da sua cabeça. Até porque militante que não esteja saudável, tanto fisicamente quanto mentalmente, não consegue militar. Dito isso, eu acho que a gente entra num debate muito ruim no filme sobre a organização, né? Porque a organização para aqueles homens só faz sentido se ela for extremamente militarizada, e não digo militarizada no sentido organizativo, mas militarizada no sentido de ranking, de agressividade, de deboche, de depreciação, etc. E só faz sentido para ele se for violenta, né? Se for fisicamente violenta. Então tem ritual de violência na pele, de queimadura para iniciação, tem xingamento, tem depreciação para iniciar no movimento, aí não tem nome no movimento, aí não pode fazer pergunta, e várias questões muito questionáveis, e é uma perspectiva, né, que é a idealização do militar e da guerrilha, entre aspas, de um jeito muito feticizado, eu diria, assim. Nós vamos entrar numa linha agora, é isso, falando um pouco mais da célula que eles fazem no filme, né? Bom, é uma célula terrorista, e eu nem coloco o terrorista como uma coisa necessariamente ruim, a gente pode um dia ter uma discussão melhor, eu não quero usar o conceito de terrorista que, enfim, Israel usa, não é nem essa brisa. Mas eu diria, antes disso,
Eles meio que fazem uma seita, porque uma seita não tem que ter um contexto religioso, pra quem não sabe. Eles são extremamente paramilitares, então acho que tem várias coisas ali que você fica assim, eu não sei se isso aí é um bom caminho, não. Que é a retirada da individualidade. Então você só pode usar coisa preta. Eles deixam muito claro que não tem nome. Você não tem um nome. Você não faz perguntas. E aí eu acho que o Frog matou a pau, assim, tipo, é muito violento. Por isso que eu acho que força nisso, como associar masculinidade a uma violência, tá ligado? Então, parça, é isso. Se você é frouxo, você não vai entrar no clube da luta. Se você não vai ficar 3 dias passando fome ali na porta da minha casa, você não vai entrar no clube da luta. Se você é muito bonito, você não vai entrar no clube da luta. Tem toda essa... E eles raspam o cabelo, inclusive. Toda essa linha de achar que, tipo, homem tem que ser um cara de cabelo raspado pronto pra morrer de camisa preta. E só uma seita, gente. Assim, não tem muito como ir pra outro lado. Tanto que toda seita é em volta do Tyler Durden, né? Ele que organiza, ele que faz o rolê acontecer. Eu acho interessante porque, pra ir pro bloco, vamos dizer assim, que eu acho que é o que isso me trata mesmo, esse filme pra mim é uma grande crítica à masculinidade frágil, talvez uma crítica não tão bem feita como o Frog acha, entre outros pontos, mas tipo, todo o personagem do Edward Norton, ele deveria ter feito psicólogo. É meio que isso. Tudo bem que se a gente colocar psicólogo, tipo, metade das histórias de anime, de filme não existe, a gente volta pra essa linha. Só que ele é um cara que internaliza as coisas. Olha que interessante. Durante o filme inteiro ele internaliza as coisas. E quando você internaliza demais as coisas, tem uma hora que acontece o quê? Você explode. O filme, ele tem a ideia da explosão durante ele todo. Ele explode o próprio apartamento porque ele não aguentava mais, mas ele não sabia disso. Todo o contexto do filme é que eles querem explodir alguma coisa, né? Como se uma ação rápida, violenta e direta, que é uma explosão, como se isso resolvesse alguma coisa. E olha só, não resolve. As pessoas... A sociedade é um pouco mais complexa do que isso. As pessoas precisam de um pouco mais do que ações diretas, né? Então, quando eu falo de seita, é porque é isso. O Tyler Durden, e eu acho que ele é justamente o vilão do filme, ele suga a individualidade das pessoas. E os caras vão virando aqueles bonecão que eles são no filme. Ele funda uma célula de pessoas que sequer sabem o nome, sequer tem o que estão fazendo. Então, é uma coisa meio preocupante, assim. Acho que esse é o ponto. Tipo, assim como a gente fala do filtro do Tropa de Elite, tipo, acho que o Padilha fez um trabalho ruim em fazer o Capitão Nascimento parecer muito da hora, que eu acho que é meio que esse o ponto, né? Você fala, porra, que é a mão da porra o Capitão Nascimento. Eu acho que muita gente achou da hora o Tyler Durden. E, tipo, gente, o Tyler Durden não é um personagem pra achar da hora, não, mano. Nem um pouco. Nem quem acha o Tyler Durden legal deveria ser homenageado, né? Inclusive, deixa essa curiosidade, né? O Brad Pitt, ele sempre foi um galã de Hollywood. Sempre, né? Depois ele mudou muito. Esse filme é o primeiro filme dele que ele quebra o estereótipo e ele foi completamente amassado em Hollywood, né? Com notícias e tal, por causa disso. Porque ele saiu de um estilo de galã e ele virou o Tyler Durden. Mas pra voltar, pra gente ir nessa linha mesmo, o filme fala de psicologia, o filme fala, tipo, como homens precisam de ajuda, e o filme começa com um grupo de ajuda, mas olha que bizarro. A minha interpretação daquele grupo de ajuda, que o filme trabalha isso como se fosse algo meio ridículo, tá ligado? É uma coisa meio pra dar risada, não é uma brisa muito séria. E que os homens, na verdade, preferem se desenvolver psicologicamente e saindo na mão. E é isso, tipo, porra, quantas camadas de masculinidade a gente tem que discutir que, tipo, homens preferem fundar uma célula terrorista do que, tipo, conseguir falar sobre os seus sentimentos, tá ligado? Eu acho que esse é um ponto interessante que o filme trabalha. Isso é sobre eu e você? Achei que estivéssemos fazendo isso junto. Tá esquecendo um detalhe. Isso não pertence a nós. Nós não somos especiais. Dane-se, devia ter me contado. Tyler! Droga, Tyler! O que você quer, hein? Uma relação dos objetivos? Eu devo te mandar um e-mail? Devo colocar isso na sua lista de itens de compra? Para com Você isso. decide seu próprio grau de envolvimento. Eu sei, primeiro eu quero saber algumas coisas, tá? primeira regra. Calem a boca! Eu sei o que você tá pensando. Dane-se o que você sabe. Preciso esquecer o que você sabe. Esse é seu problema. Esquecer sobre o que você pensa que sabe sobre a vida, a amizade e principalmente sobre eu e você. Eu sabia que eventualmente a gente ia chegar nesse ponto, mas eu falei isso pro Terça logo antes de a gente começar. Porque eu sabia que a gente ia chegar nessa discussão. E, pra mim, falar sobre masculinidade é uma coisa muito difícil. E não porque eu tenho, acho que, algum problema mal resolvido com isso. Talvez eu até tenha, não sei dizer. Mas pra mim é muito difícil, hoje, a gente discutir masculinidade, né, de uma perspectiva que eu diria que é boa, né, que é, tipo, saudável, que, inclusive, não seja transexcludente. Porque muita gente tem uma perspectiva de definição de masculinidade baseada em questões biológicas, o que não faz o menor sentido. E tem gente que tem muita visão de masculinidade com essa visão que é corroborada no filme, o que pra mim é absolutamente problemático. Colocar o homem como
tipo, o ser humano violento, como necessidade de agressão e tal. E é isso que o filme coloca. Ele coloca que o homem precisa de agressão, precisa de violência para lidar com seus próprios problemas. Então, tipo, a própria noção de Clube da Luta é uma noção de que o homem vai lá, arrebenta alguém, ou é arrebentado, pra conseguir viver sua vida na moralzinha, porque ele precisa de violência, ele precisa de sabe, exaurir essa raiva toda, a raiva que ele sente do sistema e da vida mundana e tal. E aí, eu olhando pra isso, eu falo assim, irmão, eu não sei se entendeu, mas o problema não é você ser homem e precisar de violência. O problema é que as suas relações no capitalismo, todas elas são cerceadas pelo sistema capitalista. Que nada gera algum tipo de completude em você, isso gera frustração. A vida em meio ao capitalismo é extremamente frustrante, porque você sempre vai estar sendo retirado alguma coisa de você. Eu acho isso muito problemático, essa visão de perpetuar, assim, nesse filme, que é perpetuada nesse filme, que é o homem precisa da violência pra manter a sua sanidade. E, tipo, é muito bizarro isso, porque tem muitas pessoas que precisam, tipo, de atividades físicas, de atividades mais intensas mesmo, tipo, de esportes radicais, etc., para se sentirem melhor, assim. Genuinamente, tem pessoas que têm essa questão, assim, que precisam de adrenalina, que precisam de esforço físico e de ter esse gasto absurdo de energia para se sentir bem, e tá tudo bem. Só que traduzir isso pra violência e como sendo algo inerente ao homem é um salto e, pra mim, uma falta de compreensão tanto da psique humana quanto das frustrações em volta do capitalismo do século XX e XXI, que beiram a uma compreensão fascista de masculinidade. Pra mim, é uma visão de masculinidade que é aquela visão do homem tradicional, que é o homem que chega em casa, depois do trabalho tem que ser servido, é o homem que nos anos 50 era completamente aceitável agredir a esposa e os filhos, porque afinal o homem é assim. E desculpa, mas não existe isso. E acho que é aí pra mim onde reside a dificuldade de bater o martelo e falar masculinidade é ou não aquilo. Porque normalmente quando se vai discutir masculinidade, se gira em torno de características que, pra mim, são voltadas a uma perspectiva de agressividade. E desculpa, mas eu não entendo como algo que me faça homem, algo que gira em torno de agressividade. Eu não acho que isso é um fator determinante pra mim me entender como homem. Mas eu também acho difícil dizer o quê, né? Eu não tenho uma resposta na ponta da língua pra falar, eu acho que masculinidade é isso. Mas eu acho que hoje, o homem do século XXI não pode se definir dessa forma, porque senão a gente tá normalizando essa visão bizarríssima de que o homem é violento, o homem precisa da violência. Isso pra mim não faz o menor sentido. Nós vamos entrar num ponto que é por que eu acho que esse filme parece meio incel, mas eu não acho que ele seja. Assim como eu entendo, apesar de discordar, por que as pessoas acham que Coringa é um filme incel. Eu acho que é uma análise bem rasa do filme, pra ser sincero, mas eu entendo de onde essa análise vem. E é isso, tipo, esse filme pra mim é um grande prequel de Coringa. Ele parece muito um prequel de Coringa, se você ver. Porque o personagem é o mesmo, né? Tipo, é essa ideia de um homem branco, e isso é importante pra essa discussão. É um homem branco com seus 30 anos que acha que merecia mais coisas da vida e ele é um fracassado. Isso vale tanto pro Coringa, quanto pro Edward Norton, quanto pra outros filmes. E é muito fácil você, como homem branco que talvez esteja escutando isso, se identificar com esse personagem. Todo mundo se sente meio fracassado, assim, enfim, se você é homem branco nesse sentido. E ambos os personagens acham, não acham, né? A solução acha eles, vamos dizer assim, no sentido de neurodivergência. Essas pessoas precisavam de um tratamento, precisavam de ajuda, né? Mas o personagem principal e a contraparte deles são muito parecidas, né? E eles repetem muito isso no filme. Eles falam, pô, são homens que não têm nada a perder. São homens que não têm família, que não têm mulher, que não têm amigos. Então a causa faz sentido. E eu acho que essa é a brisa doida. Tipo, o Clube da Luta, pra mim, eles meio que sem querer, eles não, ele só, né? O Edward Norton, meio que sem querer, funda uma rede de apoio. Ele funda uma rede de apoio para outros homens. Só que esse é exatamente o ponto do Frog. A única rede de apoio que uma pessoa que não é psicólogo e que talvez seja um homem padrão dentro da visão do filme, a única rede de apoio que ele consegue fundar é um lugar para os homens saírem na mão. E a gente vai sair na mão até a gente se sentir melhor. E isso funciona no filme, tá ligado? E tipo, beleza, mano, se você faz seu boxe, seu Muay Thai, seja o que for, e isso faz você se sentir melhor, que bom. Mas assim, isso talvez não seja a solução da sua vida. Talvez seja importante você lidar com seus traumas. E se o seu clube de boxe começar a falar de explodir prédio, eu recomendo que você não frequente mais esse clube de boxe, tá ligado? Eu acho que é meio paia. Só que tem esse ponto que eu acho que talvez seja o filme seja estranho. O Tyler Durden, ele é claramente um ideal masculino, tá ligado? Ele é claramente um ideal masculino para as pessoas do filme. Na minha perspectiva, é uma crítica. Que todos os homens desse filme parecem meio burros, assim. Eu não sei, eu tenho uma sensação meio esquisita com os homens desse filme. Só que, por que eu vou apontar contra a minha própria crítica, diga-se de passagem, a única mulher com nome e fala desse filme é a Marla, que é a namorada do personagem, né? Existe uma outra mulher, que é a secretária, que tem 2 falas, mas não tem nome em 3 segundos do filme, então eu não conto. O único personagem feminino com
com o nome, é a Marta. E a representação da Marta como mulher, eu fico assim, eu não sei. Não sei como me sentir sobre essa representação e como, tipo, o filme enxerga a mulher nesse sentido. Então eu sinto que ele talvez seja um filme meio misógino. Eu acho que isso é uma crítica que eu tenho mais dificuldade de rebater em alguns sentidos. Mas eu sinto que é um filme que tentou criticar muito e criou, tipo, um Capitão Nascimento 2. Assim como eu acho que Psicopata Americano também fez isso. Assim como Rick and Morty. Assim, quiçá como o Johnny Bravo. Eu acho que são personagens que, tipo, mirou-se na crítica, mas o personagem acabou gerando uma identificação e um gosto muito, muito, muito problemático com homens mais ou menos entre 13 e seus 30 anos. É algo que tem que ser meio explicado, assim, algo que tem que ser boicotado, explicar assim, rapaziada. Tudo bem, talvez o filme realmente faça o Tyler Durden parecer um cara da hora, e eu sinto que a cinematografia do filme faz isso mesmo. Mas se você gosta tanto assim do Tyler Durden, se você quer ser ele, ou se você seguiria um cara como o Tyler Durden, eu acho que você tem que repensar algumas coisas muito graves na sua vida, assim. Acho que você tem realmente que ir no psicólogo, repensar mais ou menos como você lida com minorias, repensar como você lida com a sua vida, porque é isso, o Tyler Durden é uma doença, e eu acho que esse é um ponto importante. Olha que foda, Frog, cinema é uma coisa muito linda. Qual que é a profissão do Tyler Durden? Uma delas, ele pega o filme e ele picota e ele põe uma imagem de um pinto, uma imagem masculina escrota no meio. Ele viola o filme. Ele entra e ele muda a perspectiva do filme contra a vontade do filme, tal qual ele faz com os homens. Tal qual quando aquela cena que ele deforma a realidade porque ele quebra a quarta parede, Fog. É verdade, eu acho que é isso. O Tyler Durden, ele é um violentador. Não no sentido literal de sexual, de estupro, mas no sentido de ele invade as pessoas, ele invade o filme e ele suga toda a individualidade das pessoas e transforma a pessoa num boneco que vai querer explodir prédio. Caralho, lindo, lindo. O filme é legal, vai se fuder, mano. O filme é muito bom. Não gosto do Tyler Durden. Eu acho que é isso que é importante lembrar, assim, uma coisa que você falou. Sempre tem alguém nos comentários de um corte do episódio falando: não, mas o autor não pensou isso, não era a intenção do autor quando ele escreveu, não, porque o autor já falou que não era. Não importa. O que importa pra nós aqui, a discussão, é de como isso impactou socialmente as pessoas. É um filme de amplo alcance. Esse filme ficou famosíssimo até hoje, assim, ele é muito famoso, ele é tido como um fenômeno cultural. O que importa é como as pessoas introjetam a mensagem desse filme, como elas entendem isso, como isso é relevante para elas na vida social. Então não me importa, por exemplo, se o Padilha quis que o Tropa de Elite fosse uma crítica ao BOPE. O que importa na prática é que hoje muita gente idealiza o BOPE, acha da hora o BOPE, acha da hora essas instituições genocidas da polícia militar. Então, assim, o que importa nesse caso é que esse filme não só cria, mas reforça esse ideal bizarro de que a masculinidade está inerentemente atrelada à violência. É isso que o Terça falou, de violar essa noção de que você vai resolver e lidar com seus problemas de uma forma violenta, que você não precisa de uma rede de apoio para se abrir e conversar sobre seus traumas, porque, inclusive, o filme faz essa contraposição. O filme pega o que antes eram redes de apoio, que o personagem usa, ele não compõe, ele usa para satisfação pessoal dele. Ele pega essas redes de apoio e coloca elas como insuficientes. E aí coloca uma outra rede de apoio, né, nas palavras do Terça, de um ir lá e arrebentar o outro, e isso é bom. Isso que é o jeito correto de lidar com as coisas. E não é, tá? Não é. Importante deixar isso claro, mas assim, o que importa pra gente é essa análise, que o filme teve esse impacto. Então você vê os homens padrão hétero por aí, quando falam de Clube da Luta, pergunta pra eles por que eles gostam do Clube da Luta. Se você conhecer alguém que falar que Clube da Luta é um dos seus filmes preferidos, pergunte por quê. Pergunte por que pra aquele cara, Clube da Luta é um dos seus favoritos. Perceba como, em geral, na grande maioria dos casos, Clube da Luta nunca é o filme favorito de uma mulher. E aí, assim, isso não é coincidência, porque isso tem a ver com a construção social até que o filme colocou, entendem? Então, tipo, não é coincidência tudo isso ter esse impacto que teve, esse filme ter o estigma que teve, ele criou-se a partir disso. E eu acho, assim, engraçado isso, porque isso é muito bom que você falou, o Tyler é esse ideal masculino, porque não à toa é o Brad Pitt. É o Brad Pitt numa fase jovem, né, tipo, lindo, assim, ele tá todo, né, acho que foi o ápice da beleza dele, assim, todo lindo, magro, tipo, bem na estética do que no começo dos anos 2000 era tido como, né, o ápice da beleza masculina. Então não é coincidência isso, ser, tipo, o Brad Pitt, ser o Brad Pitt naquela fase da vida dele. Então, tipo, ter isso em mente, principalmente quando a gente tá querendo ter uma discussão mais avançada sobre o que é masculinidade, é extremamente importante. Porque, como eu falei, eu não tenho uma resposta pra isso, isso é uma coisa que tem me gerado muitas reflexões nos últimos anos, assim, eu tentado entender o que significa masculinidade, porque eu me entendo como um homem cis.
Então, pra mim, eu preciso ser capaz de definir pra mim mesmo o que é masculinidade, porque senão não tem por que eu me identificar como homem cis. Mas eu acho que é uma discussão super difícil de fazer, principalmente no capitalismo do século XXI. Não é fácil definir o que é masculinidade. E eu acho que nesse sentido, inclusive, homens trans têm uma visão muito mais avançada de masculinidade do que os homens cis, né? No sentido de conseguir entender e ter uma compreensão muito mais aprofundada do que é masculinidade, sem muitas vezes recorrer a esses recursos bizarros de, por exemplo, violência. Ou o homem é tal coisa, né? Então, pra mim, o filme não é bom. Eu não gostei desse filme. Foi dificílimo de reassistir esse filme pra mim. Tipo, foi doído. Então, eu acho que, assim, é um filme que, se você quer reassistir, reassista criticamente. Mas eu acho que tem discussões importantes, mas, como eu falei, morreram na praia. Muito mal feitas e que foi difícil. Foi difícil. Fazendo um apanhado geral, eu acabei de me dar conta que violentar vem de violência também, né? O fato de você gerar dor e infligir dor numa outra pessoa contra a vontade dela. O Tyler Durden violenta o filme através da violência. Olha, cinema é uma obra de arte mesmo. Enfim, o filme eu acho que ele envelheceu bem pra mim. Eu gostei mais dele hoje. Por motivos diferentes, eu acho que esse é o ponto. Eu entendi mais as problemáticas e gostei mais dele. Pra mim é prazeroso, de alguma forma, tipo, saber que o Lucas Incel gostava muito desse filme pelos motivos errados. E o Lucas hoje fala assim, irmão, que bom que a gente melhorou. Acho que é importante pensar sobre isso, mas recomendo nesse sentido, uma visão antropológica. Acima de tudo, vou cunhar esse termo e nós vamos fazer uma playlist com todos os filmes que não passarem no filtro do Tropa de Elite, até a gente finalmente falar do Tropa de Elite. Até o momento já tem pelo menos o Chainsaw Man e vai entrar agora o Clube da Luta. Vamos aumentar o filtro Tropa de Elite. Gente, pra gente fechar mesmo, assim, um papo mais sincero e verdadeiro, procurem ajuda. Na moral mesmo, assim, tipo, vou falar, eu sei que é uma brisa que a gente repete e tal, a gente fala do Sameca, mas se não for o Sameca, não é isso, tipo, você é homem, você é mulher, você é qualquer pessoa que tá aí escutando a gente, procure ajuda psicológica, rapaziada. É mais importante do que parece pra muitas pessoas, assim. Você que é homem, eu sei como é mais difícil você, sei lá, ir no médico, por mais que você esteja mijando sangue, e, sei lá, muitos homens passam muitos anos sem ir numa psicóloga ou num psicólogo. Vai uma vez, mano. Tomem cuidado com a saúde mental, enfim, é importante pra gente falar sobre isso. Pra fechar num clima divertido, pelo menos, assim, só pra gente, né, pra dar aquela animada, eu me diverti muito com a cena específica em que o Brad Pitt mói na porrada o Jared Leto até ele virar um purê, porque eu não gosto do Jared Leto e, infelizmente, essa cena foi muito divertida pra mim. Com essa grande mensagem contra a violência, a gente encerra o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, me diverti muito. Acho que é importante a gente trazer mais discussões sobre masculinidade. E me lembrou essa série como Mr. Robot é uma cópia mal feita de Clube da Luta. Então, deixa essa mensagem final. Amo vocês, fiquem bem. Frogs aí dá um recado final, mas se não, fiquem em paz também. Vão ao psicólogo e fiquem com Deus. Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanha nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.